Fala pessoal da proteção veicular, nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, mais uma vez aqui nosso podcast sobre sentenças, sobre eventos, agora o 5º episódio e para variar, mais uma vez com meu amigo Gustavo Rocha. Mais uma vez, muito obrigado. Sem você, Gustavo, esse negócio aqui não funcionava não, meu amigo. Vai aumentar o cachê. Muito obrigado pelo cachê, não. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um caso prático de uma associação de proteção veicular, se debruçar sobre uma sentença judicial e através dela a gente descobrir como é que pode melhorar a operação da sua associação de proteção veicular. Eu reafirmo nosso compromisso de mais uma vez trazer informações práticas aqui para que você consiga aplicar isso na sua operação. E para não perder esse conteúdo, já nos segue no Instagram, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que toda quinta-feira, religiosamente, às 19 horas, Em ponto, estaremos aqui juntos para trazer conteúdo relevante para a sua operação. E a gente tem escutado muito feedback positivo, Gustavo. Tenho ficado feliz com os comentários de que, efetivamente, algumas mudanças mínimas que as pessoas estão operando na associação já dá resultado financeiro, resultado prático na operação. Pois bem, hoje a gente traz aqui, as pessoas estão cobrando que a gente fale um pouquinho, curiosidade para o pessoal sobre o processo em si, né? Esse é um processo que foi ajuizado em 2022, ou seja, 2 anos e alguma coisa para ter uma sentença. 101.340. Visto que a sentença saiu agora dia 3 de abril de 2024. E é um processo de quanto? Qual é o valor da causa aí, Gustavo? 101 mil, valor inicial, 101.340. Perfeito. E se viéssemos para uma condenação, teria correção Honorários, honorários, ajuste, honorários e tudo mais. Então, é uma ação que passou ali dos 6 dígitos. Então, vamos entender o que é que aconteceu aqui, né? Qual é o pedido do autor, por que ele tem direito ou deixa de ter direito. Engraçado que nesse caso específico, Gustavo, a gente não vai ter condição de discutir o mérito da causa. Ou seja, se o associado naquele benefício específico ele tem direito ou não. Por quê? Antes de a gente verificar o mérito, antes do juiz se debruçar sobre o mérito, quem tem razão ou quem não tem, alguns requisitos mínimos devem ser cumpridos pela parte. Ou seja, eu não posso demandar contra Gustavo se eu não tenho nenhuma relação jurídica com Gustavo. Esse é um requisito. Para que você seja parte de um processo, você tem que ter tido alguma relação jurídica com aquela pessoa. Então é importante que se veja vários desses requisitos para ver se a causa pode prosperar ou não. Onde a causa está tramitando, se é de fato aquele local correto. E aqui o juiz verificou que essas condições mínimas não foram cumpridas, portanto a causa não poderia nem ser julgada. E o que é que a gente trata aqui? É preciso calma para o nosso público em casa entender. Eu desenhei aqui... No bom sentido, tem muita coisa. Se eu não conseguir ser claro, me ajuda, Gustavo. Mas é o seguinte, pessoal. José Carlos é o nome de um associado. A gente até mudou uma parte do nome dele aqui para não identificar. Ele comprou um veículo financiado. Pronto. Então ele é o proprietário do veículo. Ele é o detentor da propriedade do veículo. E uma outra pessoa, que a gente vai chamar aqui de Cristiano, ele se associou a uma associação e colocou como objeto da proteção aquele veículo comprado por José Carlos. E tem uma terceira pessoa. E tem uma terceira pessoa ainda. Devanir. Isso. Que é o condutor do veículo. Condutor do veículo. Sobrinho de José Carlos. Perfeitamente. Eu acho que deu para entender. Então a gente tem um proprietário. Que é o tem um associado. Objeto. Temos um associado, um proprietário e um condutor. E o condutor do veículo. O que é que acontece, pessoal? Tendo tido uma colisão com esse veículo, apenas a pessoa proprietária do veículo, o José Carlos, decidiu ajuizar uma ação contra a associação, pedindo para que a associação reparasse o veículo. Isso porque a associação se negou a reparar. E tem um motivo pelo qual a associação se negou a reparar. Observe que José Carlos, enquanto proprietário do veículo, ele não tem nenhuma relação jurídica com a associação. Quem fez o contrato com a associação foi o associado, colocando como objeto um veículo de terceiro. Então a única pessoa que pode exigir qualquer direito perante a associação é o próprio associado que assinou o contrato. O José Carlos, proprietário, não tem nenhum documento assinado com a associação, não pagou nenhum valor, então ele não tem negócio jurídico com aquela entidade. Para esclarecer bem esse ponto, vamos ver aqui o que é que o juiz ele pondera.
Conquanto o objeto do contrato de seguro, e aqui o juiz coloca como seguro, infelizmente, em que pese a gente alinhar que não é seguro, o objeto do seguro seja o automóvel adquirido por meio de financiamento pelo requerente, autor da ação, constato que ele não formalizou o contrato em que fundamenta os pedidos da inicial. Os pedidos da inicial são fundamentados em um contrato que não foi assinado pelo autor da ação. Então ele não tinha direito de entrar com essa ação, Gustavo. Antes de fato a gente discutir se isso é verdade ou mentira, eu queria atentar para o seguinte. Eu queria entender como é que funciona essa dinâmica, por exemplo, na gestão segura. Muitas vezes chega um caso em que o analista ele se preocupa em olhar, deixa eu ver se o pneu estava careca, deixa eu ver se o associado estava inadimplente, mas ele se esquece de olhar requisitos mínimos do contrato, porque muitas vezes ele considera que isso já está cumprido porque é um requisito mínimo. E ele não vai olhar, por exemplo, ali se existia cobertura para terceiro, e é a cobertura para terceiro que o associado está pedindo administrativamente. Quais são os pontos que esse analista deve se atentar na hora da análise? Isso vai de que ponto a que ponto, cara? Perfeito. Um dos nossos trabalhos na gestão segura é a terceirização do departamento de sinistro, departamento de eventos, onde a gente fica responsável pela análise, pela cotação, pela regulação, acompanhamento e a negociação junto com as oficinas, tá? Algumas associações elas são relutantes em fornecer, por exemplo, o acesso ao SGA, para nós conferirmos a documentação de vistoria prévia, de análise, de cadastro, etc. e tal. Esse é um caso, claro, que com o acesso poderíamos estar identificando que esse associado não tem na verdade, o autor da ação não tem direito, associado. Não é associado. Perfeito. Tá? Esse é um caso bem simples, na minha opinião, né? Inclusive, eu acredito que a defesa foi bem simples, mas eu fico pensando, se de fato não, aconteceu a ação, se chegou a esse ponto, houve uma falha de comunicação muito grande lá atrás, para uma pessoa ter certeza que ela quer, né, que ela está pedindo esse direito. E aí a gente tem que analisar como é que é feito todo esse processo de adesão dentro da associação. Sim. Que às vezes ele está sendo feito torto, de uma forma equivocada, que gera todo esse transtorno. Bacana. Tá? A gente não faz, associações não fazem restrição quanto à análise de perfil. Sim. Então, se o devanir, se ele está conduzindo o veículo, então ele estaria coberto. Sim. O erro aqui foi de quem entrou com a ação. Sim, perfeito. Isso é um requisito não da associação, não é? Mas é um requisito da lei. A lei exige que quem consta no polo ativo, Gustavo, tenha relação jurídica, o que não tá configurado aqui. Mas isso é muito interessante, esse caso é muito interessante, porque ele traz pra gente a possibilidade de analisar até outras situações que são muito comuns. Te interrompendo, um ponto que é muito comum é o seguinte: várias associações, quase todas, já passaram por uma situação que aquele associado quer virar um associado, mas ele não tem carteira de habilitação, que é um documento requerido para fazer esse tema de filiação. E aí é informado, olha, se você não tem, tal, faz em nome de outra pessoa. Ao fazer em nome de outra pessoa que tem uma CNH, você está mudando a titularidade do associado. Sim. O associado é outro. Sim. E aí você pode ter problemas futuramente de quem tem direito a essa cobertura. Perfeito. Na verdade, a gente vai analisar os requisitos do condutor na hora que houve o evento. Aquele condutor estava habilitado. A gente teve um episódio mais atrás sobre a questão da habilitação. Exatamente. Né? Então aquele condutor, naquele momento, ele cumpriu os requisitos para ele conduzir o veículo, isso vai ser analisado. Mas esse caso nos remete a outros casos que são importantes, interessantes. A gente vai trazer brevemente uma sentença que trata especificamente disso, mas vamos dar um spoiler aqui. Não são raros os casos, Gustavo, que o associado não cumpre os requisitos mínimos para fazer a abertura de evento. Como, por exemplo, é condição, todos sabemos, se no seu regulamento interno não tiver isso de forma clara, preocupe-se, que para o associado ter direito à eventual indenização, ele precisa entregar a documentação do veículo livre, desembaraçado, de qualquer ônus e tudo mais. E um caso de financiamento, por exemplo, impede que ele dê abertura no evento porque consta ali um ônus. Muitas vezes a pessoa comprou um veículo, o veículo está em nome de terceira pessoa, sim, ele ainda não substituiu o veículo, portanto ele não pode assinar uma procuração pública para a associação. Enfim, são casos complexos, mas quem está em casa entende do que a gente está falando. Perceba o seguinte: enquanto o associado não regularizar essa questão administrativa que é exigida pela associação, ele não pode abrir o evento.
E o que é que acontece? Muitas vezes a associação explica isso de forma profissional, Gustavo, e diz, olha, eu só posso abrir o evento para lhe indenizar quando o veículo estiver em seu nome, para você assinar a procuração pública. O associado não consegue resolver isso de forma administrativa e diz, poxa, eu não estou conseguindo fazer o que a associação está pedindo, eu vou judicializar para exigir que a associação me pague. O que é que o judiciário entende, na grande maioria das vezes? A associação não negou o benefício, porque sequer o evento foi aberto. Para ele ser aberto, era preciso que o associado resolvesse aquele imbróglio da documentação. Então não houve negativa por parte da associação. É preciso o associado entender que eventuais demandas administrativas e problemas com a documentação do veículo são de responsabilidade do associado. E a associação não precisa indenizar enquanto isso não é resolvido. Esse caso parece muito com isso. Esse caso, principalmente, é um furto ou roubo, agora falhou. E um furto e roubo, o veículo não pode ser transferido. Perfeito. Né? Então, é muito importante, eu acho, que a associação demonstrar durante o processo, durante a comunicação, que ela está apta a pagar. Isso. Desde que o associado cumpra, deixe o veículo livre de impedido. Por que essa preciosidade? Porque o veículo pode ser encontrado amanhã. Isso. E se ele for encontrado amanhã, a associação não tem ferramenta nenhuma para estar recuperando aquele bem que é dela. Maravilha. Associações, viu, Gustavo, extremamente organizadas e que se preocupam com uma situação como essa, tem medo de, mas se o associado judicializar e a gente ter que pagar fora o veículo algum dano moral, alguma coisa nesse sentido. A gente tem um instrumento jurídico para isso, que a gente pode fazer o seguinte, não vamos pagar o associado, mas para demonstrar a boa-fé, vamos depositar esse valor em juízo. Ele cumprindo com os requisitos, o próprio judiciário vai liberar esse valor para ele. Então é mais um cuidado que a associação pode ter. Não é obrigatório isso, não é má fé da associação não pagar, mas é preciso que isso esteja muito bem alinhado à preocupação de produzir essa prova. E tem casos que o financiamento do veículo está mais caro que a FIP. Sim. Então o associado ele pensa, para eu receber 50 mil, eu tenho que pagar 60, 70. Eu tenho que pagar para receber? Não quero. Então ele pega e deixa o processo de lado. Só que muitas das vezes ele está deixando esse processo de lado, só que ele está sujeito o nome de uma outra pessoa. E aí vira um... E lembrando que, se assim tiver alinhado no regulamento interno, não é, mais uma informação importantíssima, preste atenção, não é obrigação da associação quitar o financiamento e pagar a diferença para o associado. Se a associação assim quiser, ela pode exigir que o associado quite o financiamento, ou sendo mais caro ou mais barato que a indenização, para ele poder receber a indenização. O judiciário é muito claro nesse sentido. Então, o valor da FIP era 50, o financiamento era 20. A associação, se ela quiser, ela paga os 20 de financiamento e os 30 mil ao associado. Mas se ela não quiser, o associado tem que quitar o financiamento para ele receber os 50 integralmente da associação. Mas, Gustavo, falamos aqui de uma série de imbróglios que podem existir nesse processo de regularização de documentação para o associado ser indenizado. E essa burocracia, ela é necessária para que a associação pague a quem tem direito de receber. A seguradora tem um processo, inclusive, muito mais burocrático, muitas vezes, do que a associação. Agora, a pergunta que fica, e isso a gente na prática tem criado um entendimento sobre isso, é o seguinte: o associado, ele tem que ter um tempo hábil para ele regularizar essa documentação. É verdade. Ele já deveria ter essa documentação regularizada. Como o brasileiro deixa tudo para a última hora, a gente tem que dar esse tempo para que ele regularize. Quanto tempo a associação tem que dar para o associado? Isso é um prazo que precisa constar no regulamento interno. Ou seja, qual é o tempo que o associado tem para abrir o evento? É ad eterno? Quando ele quiser, ele demorou 5 anos para regularizar a questão documental. Então a associação esperou 5 anos para, do nada, depois de 5 anos, ela receber a abertura de evento, do evento que aconteceu 5 anos atrás. Ela não tem mais como investigar, ela não tem mais como fazer uma sindicância, ela não tem mais como colher prova testemunhal. Isso agrava o problema para a associação. Não é assim. É preciso que tenhamos definido de forma clara no regulamento interno o seguinte: o associado tem 3 meses para abrir o evento, 90 dias. Algumas associações trabalham com 180 dias. Vamos ver no caso prático, que é interessante, mas esse tempo precisa estar delimitado. Mais uma informação para você poder comentar: esse prazo para abertura de evento é diferente do prazo para fazer o boletim de ocorrência, que tem que ser de imediato, salvo situação que impeça eventualmente uma lesão grave, enfim.
E é diferente do prazo para comunicar à associação que o evento aconteceu. Perfeito. São 3 prazos distintos, mas os 3 são importantes que estejam bem definidos. Eu colocaria um quarto prazo, que é o prazo de pagamento, com uma observação, tá? A gente tem jurisprudência que nós ganhamos quando o associado ele demorou a fazer o boletim de ocorrência. Tá? Demorou horas e caso demorou até dias. Sim, e está agravando. Se aquele carro parar na blitz, não vai ser parado. Perfeito. Eu comuniquei a associação. Tá, a associação não é força policial. Perfeito. Não mudou nada. Exatamente. Então é por isso que são prazos diferentes, né? Exatamente. BO para a polícia, comunicar a associação. Que aí tem rastreamento. Perfeito. Abraço pro Lucas que tá aqui observando a gente. e a questão de pagamento. Eu vejo muito o seguinte: 60 dias, 90 dias para estar pagando o veículo, certo? Quando é lá pro 55º, 58º dia, a associação chega e fala, me dá a documentação A, B, C e D. E o cara não consegue entregar em 2, 3 dias. Sim. Aí fala assim, não, quando você entregar a documentação eu te pago. Sim. Eu acho legal ter uma transparência na comunicação, que quando começa o prazo, você fala, olha, você tem que entregar A, B, C, D e E. Não entregando esses documentos dentro desse prazo, fica congelado o prazo e só voltaremos a contar quando tivermos disponível toda essa documentação. E aí você pode até interpor, olha, venceu 60, você não entregou a documentação, ao entregar é mais 15, porque aqui também não é parcelaria, o dinheiro não sai de qualquer hora, tem que ter uma previsibilidade no caixa. Perfeito. E existe ainda uma outra forma que ela pode ser muito bem alinhada, viu, Gustavo? E, inclusive, eu acho ela muito interessante. Na verdade, no processo de abertura de evento, a associação vai disponibilizar para o associado o rol de documentos que é exigido. O prazo para indenização, ele só começa a contar após o associado entregar toda essa documentação. Porque aí vai haver a análise da associação, se ali a gente tem um status de aprovação ou não. Tendo o status de aprovação é que a gente vai viabilizar o pagamento desse valor dentro do orçamento da associação. E aí entra o prazo de 90 dias ou de 60 dias, como foi delimitado. Então, são formas que trazem segurança, sobretudo segurança financeira para a associação. Agora, é importante que isso esteja descrito em regulamento interno, muito bem aliado com o associado, para que a gente não tenha gargalo na comunicação. Só mais uma dica que eu gostaria de dar é o seguinte, é comum que as associações coloquem lá, por exemplo, 30, 60 dias para encontrar o veículo e mais 90 dias para pagamento. Dentro desses 30 dias para encontrar o veículo, eu acho legal que passe para o associado qual é a documentação que seria necessária para caso ele queira já prepare, para ele não perder dias dentro desses 90. Perfeito. Então, se ele quiser, dentro desses 30, ele prepara a documentação, perfeito, completou 30, ele entrega a documentação. Já no dia seguinte. Porque se você falar assim, é 30 dias para achar, beleza, não achou, traz a documentação para começar a contar os 90. Porque tem casos que o associado não está na cidade. Sim. Tem casos que o proprietário do veículo é um senhor de idade, não tem facilidade com informação, tecnologia. Então, esse ruído na comunicação com o associado começa aí já, exatamente. Né? Aí vira reclame aqui e vira ação judicial. Perfeito. Etc. Então, o resumo disso se o associado não conseguiu resolver a questão administrativa da documentação do veículo no tempo determinado em contrato, seja 90 dias, 180 dias, ele perde direito ao benefício. Perceba, viu, Gustavo, que tudo existe prazo no judiciário. Prazo prescricional, decadencial. Eu te devo um valor, e eu admito que eu devo, eu emiti uma nota promissória, um cheque, eu te devo um valor. Você tem 5 anos para cobrar. Hoje, encerra o prazo de 5 anos. Se amanhã você quiser me cobrar judicialmente, o juiz vai dizer o seguinte: está comprovado que Lucas devia o valor de X a Gustavo. No entanto, Gustavo perdeu o prazo para exigir esse valor. Você perdeu o direito. Então a gente trabalha com prazo. Era 90 dias para resolver. Não resolveu. Entrou com a ação um dia depois. Perdeu o direito. Assim é o direito. Assim é a regra posta no jogo. Então, resumo do caso, pessoal. Precisamos, mais uma vez, estar atentos com as regras que estão postas no regulamento interno. Requisitos básicos para a abertura de evento precisam ser cumpridos pelo associado. O associado, que é quem tem relação jurídica com a associação, precisa constar no processo enquanto demandante, ou ele, quem solicitar administrativamente esse benefício, porque senão corre o risco de a associação, inclusive, pagar o valor da indenização a uma pessoa que não tem direito. E ela teria, e aí essa é uma expressão válida no judiciário, quem paga errado paga duas vezes. Então isso pode gerar um problema de caixa seríssimo para a associação. Acho que esse foi um conteúdo, Gustavo,
que a gente mais uma vez trouxe aí 6 ou 7 informações. É caso simples, né? Simples, Pois é, objetivo, que associado não tem desencadeou direito. em um monte de coisa, né? Exatamente. Então, mais uma vez, a gente traz 6 ou 7 situações práticas para você aplicar na sua operação. Qualquer dúvida sobre a aplicabilidade disso, procura o Gustavo, me procura. E fica mais uma vez o convite, nos segue no Instagram, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Esse podcast, o Sob Sentença, o Sobre Eventos, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, Gustavo, e a gente fica feliz de fazer a diferença em uma operação que muitas vezes emprega 50, 100 pessoas de forma direta e um ajuste mínimo dá a tranquilidade financeira que aquela associação precisava. Isso passa por um trabalho que a gente desenvolve já há muitos anos. Fica o convite, nos acompanha por aqui. E na próxima quinta-feira, 19 horas. Estaremos aqui pontualmente Neste canal. Até o próximo. De blusa preta na próxima. E eu de terno azul. Fechado.